Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula do curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção, a disciplina Ética nas Relações de Trabalho. Nós vimos aí na aula passada os métodos ágeis, são aqueles métodos novos que existem, tá, gente? Isso é o que tem de mais atual no mercado atualmente, onde você, que vai ser ali o supervisor, coordenador, gerente da produção, tem várias metodologias que estão disponíveis para você alcançar aí a tua melhoria na produção. Então, você tem os chamados métodos ágeis, que dizem respeito aí à aplicação de metodologias para melhorar o teu sistema produtivo. Lembrando, mais uma vez, né, que o Brasil tem uma posição horrorosa, né, no ranking aí das principais economias do mundo, ou nem isso, né, gente? De 148 países, aí nós somos o número 69 em termos de produtividade. Então é muito baixa a nossa produtividade, é muito longe de qualquer coisa. Oi, diga. Alguma coisa? Tudo bem? Então, o mercado de trabalho está aí aguardando a entrada de vocês para vocês poderem melhorar esse quesito aí que se refere à produtividade da indústria nacional. Então, foram esses os métodos ágeis que a gente discutiu, né? A boa parte dele foi discutida, apresentada para vocês, como uma ferramenta aí para vocês poderem aplicar. O que nós vamos ver na aula de hoje? Sobre a ética nas relações de trabalho, né? Tenho comentado com vocês. Empresas, né, que estão há muito tempo no mercado, que já têm uma condição, né, de fazer uma cobrança de forma significativa com relação aos seus colaboradores, para que eles tenham um resultado melhor, né, haja mais responsabilidade, para que haja um conforto, por assim dizer, dentro do seu ambiente de trabalho. Foi comentado, né, que o ambiente de trabalho é o tudo hoje dentro de uma empresa. Salário bom ajuda, mas não resolve, se você não tiver um bom ambiente de trabalho. Então, esse tema aqui trata justamente dessas relações, né, dentro da empresa, dentro do contexto, quando você tem contato com seus colegas, como você se comporta, o que pode ser apresentado. E para iniciar, uma pergunta aí. O que vocês acham aí, ó? Qual deve ser o melhor comportamento nas relações de trabalho? Qual que é o comportamento seu? Como que você deve agir lá dentro da empresa? Tá? O que é melhor? O que traz menos riscos à nossa relação com os colegas? O que incomoda menos? O que dá mais resultados para a empresa, para o setor como um todo? Então é essa a ideia básica que a gente quer discutir com vocês aqui, tá, gente? O que dá para fazer de melhor com relação ao nosso comportamento? Aquele que eu tenho pedido para vocês em sala de aula, né? Para colaborarem, prestar atenção. Que não adianta você querer dizer que vai lá na empresa, depois vai ficar bonzinho, tá? Você não engana ninguém lá fora, tá? Isso aí já estão sabendo, né? Bom, gente, qual é a ética no trabalho? Como é que ela funciona? É algo que pode ser desenvolvido, olha só, desenvolvido, através da ética, que os comportamentos corretos e as boas práticas são incentivadas. Então, aquela ideia, né, de comportamento, desenvolvimento de bom relacionamento, aquela palavra que tanto foi colocada aqui, empatia, se colocar no lugar das pessoas. Bom, então a ética com relação ao trabalho é algo que pode e deve ser desenvolvido, são características que nós desenvolvemos, porque exige uma série de situações. Tá? Tudo bem. Está acompanhando, beleza, então. Que situações são essas? Você tem diversos profissionais, você tem técnicos, engenheiros, pessoal de operação, pessoal da manutenção, enfim, tudo são profissionais que fazem parte do sistema como um todo, e nós temos que saber como nos relacionar com essas pessoas. Gerência, direção, né? Pessoas que trabalham na empresa, pessoas que estão acima, pessoas que estão abaixo do nosso cargo. Isso, na realidade, não importa. Já comentei com vocês, né? As empresas não querem saber para que time de futebol que se torce, cabelo comprido, cabelo curto, religião, isso aí não faz diferença alguma para eles.
O que interessa para a empresa é o que nós produzimos durante o horário de expediente, durante o nosso horário de trabalho. Tá? Então, nós temos ali a questão de relacionamento, empatia, o cuidado com relação, né, as situações que podem acontecer, conforme a gente já viu em outra oportunidade, né, que trata do relacionamento, sobre situações de dificuldade, atrito. Então, são coisas, né, que podem acontecer e, eventualmente, vão acabar comprometendo o nosso desenvolvimento profissional. O problema todo está relacionado ao nosso desenvolvimento profissional, para que ele não sofra nenhum tipo de constrangimento em relação às nossas relações dentro do trabalho. Então, a ética dentro do trabalho, gente, é uma coisa muito exigida pelas empresas modernas, aquelas que estão se atualizando. Algumas vezes foi comentado aqui com vocês, as empresas tendem a contratar vocês para que vocês tragam essas novidades que nós temos apresentado aqui, para que sejam implantadas dentro da empresa. Qual a ideia dele, gente? Melhorar a produtividade, que é o que a gente tem falado para vocês, né? Eles têm problema de produtividade, problema de relacionamento, problema de chefia, problema de insubordinação, né? Pessoas que você fala aqui, como na sala de aula, né? Pede para parar de falar e não consegue parar de falar. Só que lá na empresa tem a diferença, né? Simplesmente eles colocam a pessoa fora do ambiente de trabalho. É muito simples a solução lá. Né? Tem 10 pessoas melhor ali do que a gente tentando entrar na empresa, e com certeza vão entrar. Então, você vai vendo as dificuldades, vai orientando, vai falando, e passado um tempo, né, se as coisas melhoraram, tal, ótimo, faz parte do nosso contexto. Caso aquele colaborador não apresente nenhum tipo de melhoria, então ele deve ser afastado ou para outro serviço, outro setor, ou mesmo ser demitido. Né, que é o caso mais simples aí que as pessoas dentro das empresas falam. Assim. A ética está relacionada ao nosso modo de viver. É o que eu falo para vocês, né? O que vocês são em sala de aula, gente, vocês vão ser lá, tá? Ninguém vai enganar ninguém, tá? Isso não existe lá fora, tá? Na entrevista eles já te pegam, tá? A coisa mais simples que eles vão fazer é pegar na entrevista. Então, o nosso modo de viver, como é que eu sou hoje? Eu vou ser amanhã na empresa, se eu conseguir entrar, tá? Socialmente, moralmente, a questão da educação, né? Aquela educação que a gente traz de casa, educação religiosa, que aqui na escola a gente vem aprender a educação técnica, aprender a respeitar, tal, isso aqui não existe aqui dentro, tá, gente? Quem pensa que é assim tá enganado, tá? É o respeito técnico, as normas técnicas, os procedimentos. Educação propriamente dita, a parte moral vem lá da casa, a educação com os seus pais, seus responsáveis e com parte da religião também. Bom, é pelo conceito de ética que definimos o que seria certo ou errado. Tá, gente? O conceito certo e errado. O que é o bem, o que é o mal, quando agimos, o que fazer, como agir. Tá? Então, essa é a questão que deve ser observada, deve ser levada adiante, e que exige de nós, tá? De novo, mais uma vez, o que você é em sala de aula, você vai levar para a tua vida profissional. Já a ética no trabalho é a relação com o nosso modo de agir dentro da empresa em relação às normas, olha aí, o que falei, ó, as normas, as regras sociais, a regra da organização da empresa, a gerência, a chefia, o subordinado, a tudo aquilo que é realizado dentro da empresa. E das relações profissionais. Como que eu me comporto em relação ao profissional diante das situações, das adversidades, dos momentos da alegria, dos projetos que vamos realizar. Então, tudo aquilo que diz respeito à nossa atividade profissional. Então, separe, está bem claro para você, né? O que você é como pessoa, que você traz da educação de casa, e o que você é como pessoa na parte profissional. Aquilo que você está montando, né, através do conhecimento adquirido aqui nas aulas, você está projetando a tua vida profissional. Está clara essa ideia, então, gente? Não vai querer imaginar que você vai entrar na empresa e vai modificar. Não vai dar tempo. Primeiro porque você não vai entrar. Tá? Vocês vão ver, vocês vão fazer entrevistas, vocês vão ver. Não entra. É simples assim. O que mais? Sobre as regras. Do trabalho, as regras e normas da empresa são um fator determinante para definir o que seria certo e o que seria errado nos seus procedimentos profissionais, como pessoa.
E isso pode variar em cada organização. Vejam, gente, que eles nem falam, né? Sobre comportamento. Foi falado alguma aula, né? O egoísta, o avarento, todas aquelas tipos de pessoas que vocês conhecem no dia a dia, mas que lá dentro da empresa só vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar o ambiente, vai atrapalhar a vida profissional de todo mundo e com certeza ele não vai ficar lá dentro. Então essa parte aí que diz respeito à formação da educação que a gente traz de casa, cada um sabe o que já teve aí, o que precisa ter. Já na educação profissional, nós não podemos abrir mão de certas coisas, tá? Que é o comportamento, a maneira de ser, a responsabilidade, cumprir horário, cumprir as metas. O chefe falou sim, para você é sim, não é não. Então não tem meio termo, não tem mau comportamento, tá? A pedagoga está participando aí, né? E depois eu quero pedir para ela para fazer troca de alunos aí, com essa sala imensa aí, não pode continuar esse comportamento aí, tá, gente? Então, a pedagoga, não sei quem que está aí cuidando aí, depois aí nós vamos falar com a Elisângela para fazer troca de alunos aí. Para as próximas aulas já. Do jeito que está, não dá para continuar. Então, são essas regras que ditam, né? Tá ok, Camila? São essas regras que ditam aí qual é o nosso comportamento, o que a gente deve e não deve fazer, tá? E não existe opção, tá, gente? Não tem opção dentro da empresa. Ou você é, ou não é. Ou você é capaz de fazer as coisas, responder, respeitar a tudo aquilo que é pedido, ou não é. Tá? Não existe meio termo. O que mais a gente pode falar? Exemplos aí sobre éticas no trabalho. Vejam vocês aí, ó. Alguns comportamentos podem ser exemplos de ética no trabalho. Vamos ver então alguns? Comprometimento, né? Assiduidade, que a gente fala, ser comprometido em resolver os problemas, dar as respostas, né? Trazer o comportamento adequado. Integridade, né? Ser honesto, no sentido ali, pode ver que uma coisa emenda com a outra, né? Integridade e honestidade. Né? Não desviar materiais, não comprometer ali a entrega de projetos e por aí vai. Tá? A parte da humildade, saber ouvir, ter o respeito aí pelos colegas, né? Então, essa humildade é saber, quando você recebe as críticas, entender que elas são importantes, fazem parte do dia a dia, e há essa necessidade. Estão tentando fazer com que a gente melhore, né? Mesmo ali na entrevista, eliminando, né, todas as possibilidades que eles fazem para evitar de contratar pessoas que só vão comprometer o andamento da equipe ou da empresa. Tá? Na maioria das vezes, é com certeza que eles não contratam pessoas que não estão qualificadas, por incrível que pareça. Então, comprometimento, integridade, honestidade, humildade. O que mais que nós temos? Empatia, se colocar no lugar do próximo, né, do seu colega, saber o que pode ser, o que pode falar, o que não pode falar. Aí já entra o respeito, que a gente está falando, né? Entende que quando é dada uma ordem, ele vai acatar, vai respeitar. Solidariedade com o seu colega, a dificuldade que ele tem em relação, né, ao aprendizado, você passa para ele o aprendizado, tenta ajudar, tenta ensinar, tá? Lealdade aos colegas, aos compromissos, à sua empresa, afinal de contas, você está lidando com valores significativos, máquinas, equipamentos, matéria-prima, tudo isso faz parte ali do quesito lealdade, né? Não estragar, não danificar. E o senso de justiça que acompanha as pessoas normalmente, né? Nós que temos uma formação moral sólida, você tem aí esse senso de justiça para não praticar injustiças, não cometer erros, não apontar falsamente, não fazer falsas justificativas, deixar a equipe trabalhando da melhor maneira possível. Então fica aí a imagem para a gente lembrar o que é ética, né? O tema da nossa aula de hoje. E vou falar para vocês, tá, gente? Empresas aí, a maioria delas que são sérias no que estão fazendo, elas têm uma exigência muito grande quanto à ética, tá? Comportamento, compromisso, o que foi colocado ali, tá? Lealdade, cumprir horário. Se vocês têm essa dificuldade aí, então já pensem em mudar de área, tá?
nem entre no PCP aí, porque você não vai ter continuidade na tua vida profissional. As empresas são muito exigentes. Essa falta de compromisso que a gente nota, né, com alguns jovens do dia de hoje, é uma coisa séria, tá? É comprometedora. Então tá aí, tá, gente? Ética, tá? A parte da ética aí que deve ser levada em consideração de forma bem consistente, porque é o seguinte, tá? De novo, as empresas, é o que eu estou falando aqui para vocês, tá, gente? Vocês não têm um comprometimento, não sabem se comportar, é rapidinho, tá? Espero que continuem atentos aí, né? Só parem de falar. Vamos lá. E qual a importância de tudo isso? O que leva a gente, né, com relação a esses comprometimentos todos? A ética no trabalho gera comportamentos positivos, corretos, o que é um benefício, para a empresa quer se beneficiar, e para você que é colaborador. Tá? Eles querem saber até onde eles podem extrair o máximo de você, para que você possa dar o máximo em relação às atividades realizadas pela empresa. É exatamente isso que eles querem. Porém, nesse momento aí, quando eles conseguem tirar o máximo de você, eles já estão selecionando os melhores, porque esses melhores virão, no futuro próximo, aí, a atender algumas áreas da empresa. Gerência, né, e por aí vai. Confere? Além de tudo isso, ela estimula o clima organizacional para que seja harmonioso, inibe os comportamentos antiéticos. Aí, ninguém quer comportamento antiético lá dentro da empresa. Tá? É assim que funciona. Diminui o risco de fraude, assédio, corrupção. Olha os termos que estão sendo usados aí, tá, gente? Porque as pessoas que não têm comprometimento com a ética profissional, fatalmente elas acabam cometendo erros leves, graves, gravíssimos, que levam à demissão por justa causa e às vezes até a processo, tá? Acompanhamos alguns processos aqui em Curitiba, onde que as pessoas foram processadas por tirar fotos de dentro da empresa, de produtos, materiais, equipamentos que iam ser colocados no mercado, e por falta de ética profissional, essa pessoa foi demitida e responde a processo. Achou que podia fotografar, fotografou e distribuiu foto bunda fora. Olha a ideia da pessoa, meu. Vejam vocês ainda como a gente tem pessoas problemáticas dentro das empresas. Então a importância de tudo isso é que você vai ter, em relação ao teu local de trabalho, o máximo de conforto para você se sentir bem, porque gera confiança ali dentro dessa empresa, essa organização. E tudo isso traz uma maneira bem tranquila de trabalhar, executar nossas atividades profissionais. Com relação à importância ainda, é algo que precisa ser promovido e incentivado constantemente dentro da organização. Algumas vezes já comentei com vocês. Vocês vão entrar no mercado, porque tem departamentos ou tem algumas empresas que não têm esse comprometimento. Aí como é que você vai fazer uma organização, né, do teu setor se você não tem comportamento? Né? Então você tem que dar o exemplo, lembram? Começa pelo nosso bom exemplo. Nós damos o bom exemplo para que a coisa aconteça de fato e de verdade. E vamos organizar a empresa para que aconteça esse comprometimento para melhorar o departamento, a organização, trazer os resultados que são aguardados. Tudo aquilo que a empresa espera de nós. Então nós temos que dar resultados. Por isso a importância de a gente conhecer essa parte aí, para que a gente possa compreender o que fazer, como fazer, em que condições devemos fazer, tá? Para que realmente traga resultados benéficos para a empresa. O que mais? Justamente, benefícios, tá? Primeiramente, é um comportamento extremamente importante que cada um tem, já que é através dela que os comportamentos se determinam se são errados ou certos. É o que eu falei hoje para vocês. Ninguém vai enganar ninguém quando estiver lá na empresa, tá? Você é o que você é aqui hoje. Tem um bom comportamento, sabe se comportar, tem ética, respeita os colegas, os professores, pedagogo, coordenação, enfim, né? Tudo aquilo que você realmente é, você vai ser lá fora na sua vida profissional. E vocês vão notar isso, tá, gente? É uma coisa até engraçada.
Conforme a pessoa ela se comporta lá, você sabe como é que ela foi na vida escolar, como é que ela é em casa, por incrível que pareça. Então, o que acontece aí dentro desses certos e errados aí, ó? Melhora a reputação da empresa. Lembra aquela frase que foi comentada? Todo mundo fala bem dessa empresa. Eu gostaria de trabalhar nessa empresa. Porque é um local de trabalho legal, gostoso, o ambiente faz bem, posso trabalhar à vontade, posso exercer minhas atividades. É muito legal quando acontece isso. Ajuda a manter uma carreira estável. Olha a nossa carreira profissional. Gente, vocês vão ter que trabalhar aí 40, 42 anos, né? É a vida profissional de vocês. Pensa num tempo desse aí que você tem que manter a tua ética profissional. Então, se você não estiver preparado desde o início para exercer dessa forma aí, vai ser complicado, tá? É o que eu falo, de repente alguns de vocês vão ter que mudar de área aí porque não tem comprometimento em trabalhar nas empresas com esse perfil que é exigido. É dinâmico, é muito dinâmico, é desafiador, é muito desafio todo dia, mas tem que ter comprometimento, tem que ter comportamento, perfil. Se não tiver perfil, sinto muito, tá? O que mais? Mais transparência nos processos e relações com os colegas, com os projetos, com a chefia, com o subordinado. Não esqueçam, hoje nós temos contato com os clientes. Quem é teu cliente? É o teu cliente que consome o teu produto e o teu cliente também é aquele que fornece material para você, né? Você é cliente dele, mas ele é um cliente teu também, porque ele está em contato com você quando você precisa falar sobre matéria-prima. Principalmente. E ainda ajuda na relação de confiança com a empresa, colaboradores, equipe. Então, são situações que devemos considerar. Vocês têm que parar para pensar muito a respeito da vida profissional de vocês. O que vocês vão fazer, o que vocês estão fazendo. Se vocês têm alguma dificuldade agora, o que vocês têm que melhorar enquanto há tempo, tá? Enquanto temos tempo para melhorar. É assim que funciona, tá? O que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que progredir aí para ter uma condição de exercer a minha vida profissional. Tá? De repente você não está entendendo ainda, não percebeu o que estamos falando. Quando você entrar na empresa, você vai ver rapidinho no que estamos nos referindo. Tá? Uma semana, um mês de contato com gerência, chefia, subordinados, colegas, você vai vai entender perfeitamente o que é discutido aqui. Tá? Qual é o teu comportamento? Como é que você reage diante das situações? Tem situação difícil, muito difícil, extremamente difícil, e algumas até boas, tá? Então, é nesse momento que eles vão realmente identificar como você é profissionalmente. E você vai dar a resposta durante esses momentos. O que mais que nós temos de benefício ainda, gente? Aumenta a produtividade, ó, tanto que a empresa quer hoje, ó, aumentar a bendita produtividade. Falando assim, parece uma coisa, né, irmão? O que esses caras fazem que não melhoram? O que acontece com essa empresa? Tá aí, gente. Falta de comportamento, falta de comprometimento, problema com matéria-prima, problema com máquina, equipamento, problema com chefia, cumprir horário, pessoas que se dediquem. Senão você vai entrar lá, vai ser mais um, o mercado está cheio. Os caras não aguentam mais um, meu. Ninguém mais tem paciência com mais um. E engajamento da equipe, é o que a gente está falando, né? Ter a capacidade profissional e a capacidade de gerir tua vida profissional. Gerenciar a tua vida profissional. Participando de forma ativa. Ainda ajuda, colabora com o desenvolvimento profissional. Quanto mais você se dedica, mais você aprende, mais experiência você vai pegando. Então, pessoas na idade de vocês aí que vão exercer a atividade profissional, com pouca idade, vão entrar no mercado de trabalho, com 3, 5 anos, gente, vocês vão estar com menos de 25 anos de idade e vão ter uma bagagem profissional extraordinária, para aqueles que realmente foram seguir na área, tá? E lá na frente, lá com 30 anos, vocês vão ver o quanto de oportunidade vocês vão ter. Mas tudo depende do que é feito nesse momento, tá? Do planejamento que você está tendo com relação à sua carreira, como é que você está se engajando, o seu comportamento, né? Se você respeita, entende, compreende, tá? Então é uma coisa que chama atenção, tá? E como eu falo para vocês, é aqui que a gente começa a entender essa situação aí.
Tudo isso leva a uma melhoria do clima organizacional, porque as pessoas são responsáveis, gostam de participar, ajudam a colaborar, aparece um projeto novo, uma situação nova, ele se prontifica a colaborar. Tá? Então vejam vocês, é uma situação bem delicada, tá? Do ponto de vista profissional, mas traz resultados. Delicada porque vai exigir um comportamento, um compromisso nosso. E ali, naquele momento ali ainda de benefício, ó, pode prevenir atos antiéticos. Tá? O que é o antiético? É evitar que você leve, né, a falar palavras erradas, comportamento errado, situações erradas. Bom, então, dos benefícios aí que a gente estava comentando, né? Aumenta a produtividade, o engajamento da equipe, ajuda o desenvolvimento profissional, melhora o clima organizacional. Olha, quando está organizada a sala, ó, todo mundo consegue prestar atenção, né? Porque estamos em silêncio. Esse é o objetivo. Se tem barulho externo, vai ter barulho de máquina lá no teu ouvido lá o tempo todo. A questão é você estar fazendo as tuas atividades, tá? Essa é a questão. E pode prevenir atos antiéticos, né? A gente está vendo aí, né? O que acontece quando não se cumpre com o que é aquilo que foi organizado. Então, gente, código de conduta. Qual a importância de tudo isso? Né? Qual é a importância do código de conduta? Vocês, mais alguns meses, terão a carteirinha aí da Associação Federal, né, dos técnicos, vão poder exercer as atividades de vocês. Né? Então, essa carteira vai poder permitir vocês entrar no mercado de trabalho, nas grandes indústrias, ou média, ou pequena, não importa, mas vão poder desenvolver a atividade profissional. E com tudo isso, tendo a carteira, significa que você passou por um processo, né, de educação profissional, que estamos tendo aqui. E vejam vocês, ó, todas as empresas, todas elas existem regras. Então não adianta se vir querer nada de bacana aí, né, de comportamento aí, fora do padrão, que eu já avisei você como é que vai ser lá, né? Tem padrão, existe comportamento. Saiu do padrão, saiu do comportamento? Normas, princípios a serem seguidos. O documento que define essas obrigações é o Código de Conduta Ética, aquilo que tem dentro da empresa, que nos primeiros dias vai ser apresentado para você, qual é o Código de Conduta, o que você pode e o que não pode fazer. Tá? O Código de Conduta Ética possui diversos benefícios para a empresa, ela está pensando primeiro na organização, além de ser algo que é determinante para como os colaboradores irão atuar e se posicionar dentro da empresa. Tá? Qual o comportamento, o que precisa ser feito, o que é necessário. Tá? Então, esse código de ética representa a nossa forma de atuar. Alguma dúvida? A forma de atuar, como vamos nos comportar, tá? Tudo isso diz respeito ao nosso comportamento. Ética no trabalho e moral. Vamos entender então quais são as diferenças. As diferenças entre a ética no trabalho e a moral são basicamente como elas são construídas. Olha lá, ó. A ética é construída através do coletivo e determina as regras e normas a serem seguidas no trabalho e na sociedade. Tá? Isso é ética, tá, gente? Como que eu me comporto, né, perante os colegas? Deixa eles assistir a aula, não perturba a sala de aula. Se é pedido para ficar em silêncio, eu fico em silêncio. Né? São coisas básicas aí do dia a dia. Porque lá fora vai ser exigido isso aí de nós, né? A tua maneira de se comportar. Já a moral, ela é construída através do pessoal e pode ter influência com a cultura ou sua criação, a educação que veio de dentro de casa. São as regras e normas determinadas pela consciência, aquilo que você teve na sua formação, né, desde lá da infância até chegar esse momento aí. Então é bom, é importante você fazer uma avaliação sua de vez em quando, como que está o seu comportamento. Se eu tenho ética, né, consigo trabalhar numa empresa, exercer, né, 9 horas de atividade durante o dia,
Minha consciência moral com relação a respeito, comportamento, obediência, né? Tudo que é necessário para que forme o bom cidadão, conforme vocês estão vendo aí. Essa é a questão, tá? Como formar o bom cidadão. E as consequências de tudo isso para a empresa? O que acontece? A falta de ética no trabalho pode gerar diversos problemas para a empresa. Problemas judiciais, punições legais, problemas no clima organizacional, entre vários outros. O judicial aí, né, gente, aquele problema de comportamento, a pessoa é demitida, ela entra com uma ação, né? Então é uma questão aí, né, que aí vão ter que provar, né, quem estava ou não errado aí. Isso aí normalmente é facilmente verificado, né? Hoje tem câmera, né, de TV e circuito fechado em tudo que é lugar, né? Como eu estou vendo vocês aqui, na empresa também não é diferente. Aí uma situação desagradável, né, que leva à demissão, o que vai acontecer? Pode até entrar com ação, né, mas o juiz vai receber as imagens e vai ver o que aconteceu. Punições legais, dentro da legalidade, tá? Para que evitemos aí situações constrangedoras. Clima organizacional, tudo isso faz com que você tenha a sua atividade profissional ligada à ética, dando os resultados esperados. Alguns desses comportamentos sem ética podem gerar impactos financeiros, você pode estragar equipamento, comprometer matéria-prima, produto acabado, por falta de ética, de compromisso, tá? Desgaste emocional, impacto na reputação. A hora do levantamento de peso é na academia, né? Impacto na reputação da empresa e dos próprios colaboradores. Então, aquilo que a gente comenta, né? Essa empresa é boa de trabalhar, você ouve, né? Essa frase sempre, quando se refere a às empresas, a maioria delas. Muitos desejariam trabalhar na empresa A, B, C, X. Às vezes não conseguem, né? Não conseguem passar numa entrevista. Mas, enfim, todo esse comportamento, todas as regras aí, ditam, né, o que pode ser de melhor para a empresa, para o comportamento dos que lá trabalham. Até para visitar uma empresa tem comportamento, gente. Até para visitar a empresa. Né? Então, são situações aí que levam, né, a que você tenha esse compromisso, esse comportamento. Então, peço mais uma vez para vocês, tá? Caso você tenha alguma dificuldade em relação a comportamento, faça uma avaliação antes de você ingressar no mercado de trabalho, tá? Senão vai ter uma dificuldade. Lá no fundo, lá, meninas, tudo bem? Alguma dúvida? Então, são essas consequências para a empresa e, logicamente, ela afeta todo mundo que está lá dentro, tá? Principalmente o nosso lado profissional, que nós estamos envolvidos com relação a esse item aí. Bom, gente, então vamos ver aí quais são as dicas de como desenvolver esse comportamento. Então, caso você tenha alguma dificuldade aí, ó, aproveita o momento, ó. Comportamento. É possível desenvolver ainda, tá? Antes que você ingresse no mercado de trabalho para evitar sofrimento. Uma postura ética no trabalho, por isso temos algumas dicas aí para te ajudar, ó. Começa em sala de aula aí para alguns de vocês, né? Seja honesto e imparcial. Honestidade, né, gente? Encontrou que não é seu, devolve, não danifica. Imparcialidade, trata todo mundo de forma parcial, sem ser favorável a esse ou aquela pessoa, tá? Olha aí, ó, respeitar e seguir as regras e normas da empresa. Quais são as normas da sala de aula? Alguma dificuldade ainda, gente? Olha aí, que oportunidade valiosa, né? Respeitar quando o professor fala, né? Parece que temos alguns aí com um problema sério, né? Como é que você vai entrar no mercado de trabalho? Já pensou? Fazendo isso que se faz aqui em sala de aula? Que vergonha, hein? Que vergonha que vai ser. Então, temos que respeitar, tá, gente? Tem regras. Se você não sabe respeitar, tem dificuldade, aproveita para ir treinando, tá? Vai treinando. Cumprir prazos, né? A gente abriu aí as atividades, aí teve gente que não fez atividade.
contratos, tarefa aí, ó, né, exercícios, lista de exercícios, estudar, né, ter comprometimento com os estudos, para ter aí uma condição boa para fazer as avaliações para frente aí. O que mais que nós temos ainda? Respeitar a todos. Oh, palavra difícil para alguns, né? Respeitar. Que dificuldade, né, gente? Achamos graça aqui em sala de aula, imagine lá fora, né? Quando você fala de uma palavra tão séria. Então, o que eu falo sempre, tá, gente? Tem alguma dificuldade com relação a isso? Volta em casa e fala com os responsáveis, tá? Pai, mãe, estou com problema. Não respeito, não tem educação. Tá difícil, viu? Não sei o que vai ser da minha vida. Aproveita o momento para discutir a respeito, tá? Enquanto tem tempo. Que mais aí dentro das dicas aí, gente, ó? Honrar suas obrigações, sua palavra. Ah, isso aí é bem legal, gente. Pessoas sérias, né? Que cumprem com o que é conversado, combinado, obrigações. Ser empático, se colocar no lugar do próximo. Então, você coloca aí no meu lugar aqui dando aula. Prepara a aula e eu estou vendo o aluno que não presta atenção, só conversa. Tenta imaginar qual é a minha dificuldade aqui. Né? 39 anos de mercado e um aluno não consegue parar de falar. Então, veja só, gente, né? É uma dificuldade, tá? Profissionalmente se encontra, né, pessoas que ainda permanecem com esse tipo de comportamento. Olha que legal, senso coletivo. Se eu não quero atrapalhar a aula, vou ficar quieto. Vou parar de falar, vou prestar atenção, porque tem colegas que querem aprender. Eu não quero aprender, não tenho compromisso, mas tenho colegas que querem aprender, tem compromisso. Preserve e respeite o espaço físico de trabalho. Então, né, você tem teu ambiente aí, né, a tua carteira. Tenta sentar de maneira correta, né, posicionado, para não atrapalhar a visão dos colegas. Né, para que não traga aí, né, um desconforto. Primeiro a tua postura, né, de estar sentado. E falando em postura, né, gente, vocês estão vendo, né? Qual é a tua postura que você vai ter na tua vida profissional? Entende agora por que eles te pegam na entrevista? Eles fazem 3 perguntas e já sabem como que você é. Tá? Muito simples. Acompanhei muitos anos isso aí, então a gente sabe como é que funciona. Repito, hein, tem tempo ainda de melhorar. Bom, como fortalecer a ética no trabalho? Agora imagine, né, você no ambiente de trabalho, ou tem um ambiente de sala de aula aí, né? Como que podemos melhorar aí para a equipe toda, aí, os 17 alunos que são a turma, atingir o máximo de melhoria, né? O máximo de nota. Como é que funciona? Um profissional ético, que tem ética, é aquele que segue e respeita as normas e regras e está de acordo com os valores da empresa. Olha só, hein? Respeita as regras e está de acordo com os valores da empresa. Quais são as regras em sala de aula? Prestar atenção, não incomodar, né? Vir assistir às aulas. São as regras básicas, né, de qualquer local de sala de aula. As características de um profissional ético desenvolvem a honestidade, senso coletivo, a transparência, o respeito no dia a dia do local de trabalho. Então é assim na sala de aula. Eu falo para vocês, tá? O que você é em sala de aula, você vai ser na tua vida profissional. Tá? Então, essa é a questão. Como vou me comportar para trazer o resultado, né? Para trazer a melhoria para a minha vida profissional e traga os resultados que eu desejo, né? Crescimento profissional, conhecimento, desenvolvimento de conhecimento, participação de projetos e por aí vai. Ainda dentro desse fortalecimento, determine os valores da empresa. A gente vai discutir isso ainda, tá, gente? Os valores da empresa, tá? Crie um código de conduta. Falando para vocês, né? Se você tem alguma dificuldade ainda dá para desenvolver o seu código de conduta aí. Conscientize sobre o que significa ética. Inclusive, vocês podem fazer cursos, tá, gente? Tem cursos aí de aprimoramento em que você pode fazer essa parte de melhoria profissional.
Bom, então esses cursos aí são relativos aí ao aprendizado. Não esqueçam, né, vocês estão na época ainda de formar currículo vitae, então você deve colocar no teu currículo todos os cursos que você tem a disponibilidade de fazer hoje, tá? Por mais rápidos, mais simples que sejam, vocês podem desenvolver esses cursos aí, tá? Tudo bem aí? Então aproveitem esses momentos aí, tá? Olha aí, o que eu estou falando para vocês, ó. Realize treinamentos. Pode ser online, EAD, não importa, tá, gente? Mas faça treinamento para vocês terem contato com essa parte de ética, comportamento, para não sofrerem na vida profissional de vocês, tá? Reafirme o posicionamento da empresa. Faça avaliações e auditorias. Então, pegue uma empresa que você tem aí como modelo e veja o que ela faz, como é que ela se compromete. Vocês vão ver, tem algumas dicas aí para ver, tá? Aí vocês vão poder fazer uma análise aí a respeito a esses itens que estão sendo ditos aqui, tá? Como que ela pensa? Qual é o objetivo dela dentro do mercado? Então, se pretende fazer uma entrevista numa empresa dessa, ou nesse nível, você consegue compreender qual é o pensamento dessas empresas. Por isso é importante vocês terem contato aí com esses treinamentos rápidos, né? Lembrando aí, né, ó, o que é comportamento, né, gente, ó? Na empresa é isso aí, ó, todo mundo dá as mãos e o que está desgarrado ali é puxado para que ele possa fazer parte da equipe. Ou senão, tchau, né, vai embora mesmo. Suma daqui, né? Acontece muito também. Bom, com relação a esse item que a gente está vendo aí hoje, gente, ainda temos algumas coisas para discutir, tá? A ética nas relações de trabalho refere-se a um conjunto de princípios e valores que orientam o comportamento, o seu comportamento, né, no ambiente profissional. Tá? Como que se deve se comportar? Buscando a construção de um ambiente de trabalho justo, transparente e respeitoso. É simples, tá? É muito simples. Ninguém precisa fazer coisas extraordinárias lá dentro, não. É a maneira que nós somos, a maneira que a gente se apresenta. É aquilo que eu digo, a tua identidade. Como que você é hoje? Qual é o teu comportamento, tá? É fundamental para a harmonia, o bom desempenho e a confiança mútua entre empregadores, né, aqueles que contratam, e nós empregados. Harmonia, bom desempenho e confiança. Não são assim nossos colegas aqui? A gente não confia nos colegas para fazer um trabalho, fazer uma atividade, e por aí vai, né? É assim o nosso ambiente profissional também. Você vai criando essa característica toda aí. Ainda resumindo aí, ó, a ética nas relações de trabalho é fundamental para construir um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Principalmente positivo e produtivo, onde todos se sintam respeitados e valorizados. Você quer ser valorizado, quer ser respeitado. Tá? E é assim que acontece. Quando adotamos práticas éticas, as empresas, os profissionais, contribuem para o sucesso e o desenvolvimento de todos os envolvidos, de todos aqueles que querem atingir o objetivo da empresa, quer seja a produção, produtividade, qualidade dos produtos. Nosso desenvolvimento profissional, tá? Tem a parte de você ter experiência, e a experiência começa desde já, né? Vocês estão mostrando em sala de aula o que são, né? Então a experiência mostra qual é a dificuldade que vocês vão ter, como é que vocês vão ter, né, de problemas ou facilidades para se entenderem com os colegas no local de serviço. Tá? Vocês já carregam daqui da sala de aula. Gente, o que significa então ter uma postura ética? Ter uma postura ética no trabalho significa seguir as normas da sua profissão, as regras da instituição onde você vai trabalhar. É um termo que se relaciona também a tratar todos com respeito, seja na equipe, superiores, fornecedores, clientes.
ter responsabilidades com suas atividades, né? Então, tudo isso demonstra claramente, né? A pessoa, em poucos minutos, ela fala alguma coisa sobre determinado assunto, ela mostra, né, toda a característica que ela tem, né? Conhecimento, comportamento. Por isso que eu falo para vocês, tá? Nas entrevistas, eles levantam um perfil completo da pessoa. Pode ter certeza, tá? É impressionante como eles conseguem tirar os resultados dali. De perguntas simples, aparentemente, mas que acabam ali mostrando, né, o que pode ser feito. Bom, agora para praticar, eu gostaria que vocês lessem essa questão aí. Isso é uma questão de concurso público, né? No exercício da profissão, são condutas vedadas ao profissional. Proibido. Tá? Proibido. Especificamente ante o ser humano e a seus valores. Desculpe. Condutas vedadas, proibidas, especificamente ante o ser humano e os seus valores. Vamos ver então? Aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os quais não tenha efetiva qualificação. Não tenho qualificação, mas aceito fazer o trabalho, aceito entrar na empresa. Letra B. Para pensar, tá, gente? Usar de privilégio profissional ou faculdades decorrentes de função de forma abusiva para fins discriminatórios ou para oferir vantagens pessoais. Abusar, né, dos fins, né, da tua posição e ainda ganhar vantagem pessoal. É isso que ele está falando na letra B. Na letra C, utilizar indevida ou abusivamente do privilégio de exclusividade de direito profissional. Não, eu sou formado em PCP, tenho direito, eu posso fazer o que eu quero. Tá? Então, é meu direito. Vou fazer do jeito que eu quero. Ser abusivo, inclusive, né? Conforme está o tema ali. Letra C, essa aí, tá? Na letra D, omitir, esconder, né? Ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida a ética profissional. Você viu algo de errado e acabou não comentando. Então tá aí, gente, ó. Essa é a visão que eu tenho de vocês, ó. Tá vendo aí, ó? Letra A, aceitar trabalho, contrato, emprego. B, usar de privilégio profissional. C, utilizar indivíduo abusivamente do privilégio, exclusividade do teu direito profissional. Ou letra D, omitir ou ocultar fato de seu conhecimento. Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Quem acha que é a letra B, levanta a mão. Quem acha que é a letra C? Quem acha que é a letra D? D de dado. Gente, estou esperando a participação de vocês. Está respondendo um concurso aí, uma prova. É a opinião de todo mundo, a letra A? Parabéns, todo mundo errou. Letra B, gente. Usar de privilégio profissional ante o ser humano e seus valores, ó. Ante o ser humano e seus valores, ó, o que está escrito no enunciado, ó. Usar do privilégio profissional ou faculdade decorrente de função, você é um superior, por exemplo, né? Em relação ao teu subordinado, é abusivo, porque você é superior, fins discriminatórios, né? Deixa a pessoa, rebaixa a pessoa, porque ela tem uma condição profissional inferior à sua, e ainda, auferindo vantagens, ganhando vantagem profissional. Que a letra aceitar trabalho, contrato, emprego, ou tarefa para as quais não tenha efetiva qualificação, isso aí vai acontecer muito com vocês, tá? Vai ter condição de vocês. Diga, primeira não é a letra A. Não é a letra A. A letra A, isso ali é uma condição profissional.
É a letra B, B de bola. Então, na letra A, você vai exercer algumas atividades. Vão chamar vocês para participar de projetos, gente, que às vezes você não tem conhecimento. E por você não ter conhecimento, você vai desistir? Claro que não. Você tem capacitação técnica. Põe na cabeça. Você, com curso técnico, está acima do mínimo exigido, mas muito longe do mínimo exigido, gente. Estão acima da maioria das pessoas. Maioria absoluta. É a realidade. Por que eu estou enfatizando o comportamento de vocês, gente? O mercado vai pegar você aí, eles são desesperados atrás de profissionais qualificados, treinados, com curso técnico. Todo o tempo vocês estão vendo aí no noticiário, está faltando técnico. Mas eles querem comprometimento, querem compromisso, querem ética. Da mesma forma que eles querem gente boa, qualificada, eles querem pessoas éticas. Tá? Então vai acontecer muito na vida profissional de vocês. Muito mesmo, pode ter certeza. Vocês vão trabalhar, fazer ações, e participar de projetos aí, que às vezes nem é da tua área. Mas em função da tua qualificação técnica, você vai ser convidado, tá? Na letra C ali, utilizar indivíduo ou abusivamente do privilégio de exclusividade de direito profissional. Isso aí, de certa forma, tem gente que ainda faz, tá? Ah, eu sou engenheiro, eu mando em todo mundo. Né? Isso tem gente que ainda fala, tá? Eu sou doutor, né? Que a gente ouve muito falar isso, eu sou doutor. Né? Engenheiro, médico, por aí vai, né? Infelizmente, tem alguns que não respeitam a parte ética da profissão. Na letra D, omitir ou ocultar fato do seu conhecimento, que transgride a ética profissional. Muitas vezes você vai ter que fazer vistas grossas, tá? Mas você vai lá, conversa com a pessoa, mostra para ela o que está certo, o que está errado, o que pode melhorar. Tá? Essa é a questão, tá, gente? O que pode ser melhorado. Então é a letra B, B de bola, tá? Tudo bem, gente? Ficou claro aí, então? Na aula de hoje, então, a gente pode ver essas relações no trabalho, né, com relação à ética. Ética profissional, ética de relação, ética de comportamento, tudo aquilo que diz respeito ao que você é de fato e de verdade, sem esconder nada. Pedir para vocês observarem se tem cursos aí em AD, cursos rápidos, tá, gente? 1 hora, 2 horas, com relação a comportamento ético, tá? Valores da empresa, o que se pode fazer, o que deve fazer. Tudo isso diz respeito aí à nossa atividade profissional e no que podemos melhorar. Bom, então foi esse vídeo para ajudar a ilustrar aí, né, como os empresários pensam, né, do ponto de vista aí do professor Robson ali que colocou a imagem, né, o detalhamento. Então são situações aí só para vivenciar um pouco mais, né, qual é a nossa realidade, né, o que acontece no mundo real, né, e das dificuldades que eles vão acabar enfrentando aí no dia a dia. Ficam aí as nossas referências, tá, das aulas de hoje, imagem, material. Então essa foi a aula 6, número 6. Tá? Nossa aula da próxima semana vai ser passada uma atividade para vocês com 3 itens, e vocês vão ter que escrever os 3 itens em relação ao colega seu, que vocês vão fazer uma equipe aí, tá? 3, 4 alunos. Vai ter que escrever e definir, defender por que acha que aquela pessoa é assim ou assado. Para vocês terem essa ideia aí, como funciona dentro da empresa, né, como você é visto, o que acontece, como você é observado, o que você pensa das pessoas. Né? Aparentemente é uma brincadeira, vocês vão ver, é uma brincadeira, na verdade, só que no fundo vocês vão ver que é uma realidade bem interessante, tá? Chama atenção em função do que pode ser feito, né? Como você vê a pessoa, como que ela vê teu comportamento, diz respeito a isso, tá? Uma coisa bem chocante para alguns aí, tá? Vai ser chocante até. E parte de uma brincadeira, acredito em vocês. Mas é muito sério, tá? Então, semana que vem, vocês vão se dividir em equipes e vão poder ter a oportunidade de fazer essa atividade aí. Então, essa atividade vai ter um tempo para fazer, é um tempo limitado. Você tem que escrever, marcar, escrever, e depois tem que todo mundo apresentar para os colegas o que foi falado. Tá? Vai ter que mostrar.
E na sequência nós teremos aí uma resolução de 20 exercícios, né, que vocês terão que responder aí. Vai valer nota também. Vai ser lançado como nota aí no segundo trimestre. É a primeira atividade que nós teremos em relação ao segundo trimestre. Eu vou encerrar a aula aqui. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, aí eu volto aí para conversar com vocês, tá? Agradeço a participação de todos. Até a próxima aula.